Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Alfredo, eu estou super animado, Alfredo, para esse episódio que nós estamos começando uma série agora do capítulo 6 de Apocalipse. Alfredo, hoje é a abertura do primeiro selo. Rapaz, quando você recebe uma carta, olha aqui, você imagina só, uma carta com selo, Alfredo, olha aqui, ó, com a cera, né? Aqui com uma marca muito legal, você vem aqui, ó, né? Coisa do selo. Aí. E aqui é um livro que tinha 7 selos. Estranho, né? Estranho, diferente. Como é que é um livro com 7 selos? Quer dizer, era um livro que tinha o quê? Capítulos. Cada capítulo significa o quê? Um selo. Exato. E hoje, né, você que está curioso aí sobre a questão do que está escrito nesse livro, na qual já o quê? Vai acontecer a abertura hoje. E o primeiro selo... Nós temos grandes coisas aqui, né, Alfredo? Muitas coisas. Então, pessoal, queria agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco. Não deixe de compartilhar esse programa. Não deixe de dar o seu joinha. Faça seu comentário. E, ó, se tiver dúvidas, tem muita dúvida sobre Apocalipse, né, Alfredo? Bastante. Então, compartilhe aí o nosso conteúdo. Nosso conteúdo está aí no YouTube, está no Instagram, no Facebook e também estamos na radioaibo.com, lá no Japão. Isso aí. Comunidade brasileira lá no Japão, né? São bem servidos com a rádio, né? Muito bem. E quero dizer para você que nossos episódios estão todas as segundas-feiras às 8 horas aqui dos Estados Unidos no ar e no Brasil às 9 horas da noite. Alfredo, rapaz, começa logo o capítulo 6, Alfredo. Eu sei que você tá, assim, muito animado para esse dia. Então, vamos lá, abertura do livro e o selo. Vamos lá, então. Fala aí, Alfredo. Ok, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo aí. Sim. Então, hoje nós, dando continuidades ali no capítulo 5, nós vimos a corte celestial, sim, o cordeiro digno de abrir o livro. E aqui, antes de nós entrarmos já aqui direto no 6, sim, há uma separação aqui que nós precisamos entender para nós entendermos o livro do Apocalipse inteiro. Aqui no capítulo 5, final do capítulo 5, termina aqui, começando o capítulo 6, termina o tempo da graça na Terra. No capítulo 5. Capítulo 6 acabou a graça, sei, não é? Por que nós dizemos isso? Claro que Deus, de vez em quando, ele vai mostrar a sua graça. Ele vai mostrar a sua graça também durante a tribulação. Sim. Mas esse é um modo hebraico de escrever, porque nós vamos ver o capítulo 6 e depois vamos seguir vendo coisas acontecendo. Sim. Então você veja que o modo hebraico de escrever, ele era assim, ele escreve um geral, depois ele volta às particularidades. Okay. Como no Gênesis, por um exemplo, começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra e tal, e vai descrevendo a criação. Depois... No capítulo 2 ele volta de novo. Aí você fala, por que ele está repetindo a criação? Então muitos... críticos da Bíblia dizem, isso aqui foi escrito por outra pessoa, tá fora. Não, isso é um modo hebraico de escrever. Ele escreve e depois ele volta de novo e vai dando detalhes. Deus criou e depois formou. Formou o homem do pó da terra. Aí depois ele fala assim, quando Deus criou o homem, foi assim, assim, assim. E volta de novo para mostrar coisas específicas que Deus quer dar uma ênfase. Isso é literatura hebraica que nós temos que entender. Okay. Nós vamos ver isso aqui no livro do Apocalipse. Então, quando nós dizemos assim, aqui... A graça, o tempo da graça que nós vivemos acabou. O que nós queremos dizer com isso? Houve um tempo em que no Antigo Testamento, por exemplo, o Espírito Santo vinha em certas pessoas e não ficava na pessoa para sempre. Veja que Davi ele faz aquela oração dizendo assim, no Salmo 51, quando ele peca, ele diz, né? Não tire de mim o teu Espírito. Okay. Hoje nós não fazemos essa oração mais porque seria uma ofensa a Deus você fazer uma oração dessa, porque o Espírito está em nós para sempre, como disse Jesus. Sim. Não é? Então esse tempo de graça da igreja, ele começa quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. E para nós entendermos isso, nós temos que entender a profecia do profeta Daniel, das 70 semanas. Exato. Ok? Nós vamos dar um pulinho lá em Daniel e vamos dar um pulinho também em outros lugares. Sim. Mas antes disso, nós vamos ler aqui, porque quando termina esse tempo da igreja, o que é esse tempo da igreja? Quando foi esse tempo da igreja? Daniel vai explicar isso. Mas começa um tempo de julgamento.
Capítulo 6 do livro do Apocalipse começa o julgamento sobre as nações e Israel. E por que Deus julga Israel? E por que Deus julga as nações? Okay. E por que Cristo está abrindo o selo? Você veja que no versículo 1 ele diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então, quando Jesus Cristo, ele abre o selo, que é o único digno de abrir, sim, o selo, ele chega, ele abre. Como o livro era enrolado, quando você abre o primeiro, você abre a parte de cima do livro, assim. Ah, olha só. Aí você lê só o que está em cima. Ah, ok. E aí vai lendo embaixo, que isso era feito com... Como nós dissemos na outra aula, né? Isso era feito, às vezes, com will, né? Que fala aqui na América, que é quando você deixa a herança para a pessoa. Como é que fala em português? É testamento, né? Testamento. Para a pessoa não ler o testamento inteiro. Então, se a pessoa abrisse o primeiro, ela não sabia o que estava no final, não é? Uhum. Então, nós vamos no Evangelho de São João, no capítulo 5. Sim. Para nós entendermos isso. Por que Jesus é quem abre, não é? Então, lá no capítulo 5, no versículo 20. Evangelho de João. De João, capítulo 5. Versículo 20. Versículo 20, onde ele diz assim: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aí no versículo 22 ele diz assim: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Ok. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Então, o julgamento do mundo foi dado a Jesus. Aqui ele começa a abrir. E é por isso que ele abre o selo. É ele quem vai julgar e quem vai trazer julgamento sobre as nações e vai trazer julgamento sobre Israel. Então, quando nós falamos, para nós entendermos o porquê que esse julgamento vem sobre eles, nós vamos abrir lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. No capítulo 9 do livro de Daniel, onde ele vai falar das 70 semanas. E para entender essas 70 semanas, o porquê que se fala em semanas, o porquê que fala em anos, qual o significado disso, né, que tem na literatura hebraica, qual o significado dos números. Daniel capítulo 9, não é? A visão de Daniel. Lá no versículo 24, isso aqui foi quando Daniel estava no exílio. E então o que acontece? Lá no exílio, vem o anjo Gabriel e fala para ele quando deveria o povo Israel ser restituído, quando Deus iria restituir o seu povo. E então ele diz assim no versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Uhum. Qual que é o povo de Daniel? O povo hebreu. O povo hebreu. Ok. E sobre a santa cidade para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, por que fala-se 70 semanas? São semanas sabáticas, são anos sabáticos. O judeu, ele trabalhava 6 dias, descansava 1. Ele trabalhava 6 anos e o 7º ele não trabalhava, ele deixava a terra produzir. Sim. Israel passou 490 anos sem deixar a terra descansar. Nunca obedeceu deixar 1 ano. E isso vem, né? Quando Deus dá ali, deixa que a terra vai produzir. Não, mas vai que não produz. Okay. A falta de fé, né? Israel passou 490 anos sem deixar o ano sabático. Ok. Deus leva eles cativo para o cativeiro e eles ficam 70 anos na Babilônia. Uau. Para a terra, e a Deus fala: e então a terra descansará os sábados que você não deu para ela. São 70 vezes 7, são 490. Por isso foi um cativeiro de 70 anos na Babilônia, que Israel fica lá para deixar a terra descansar, que Deus tinha mandado, e eles ficaram por 490 sem descansar. Uau. Não é? Sim. E aqui Deus fala em mais 70 semanas. Ele fala, agora já não é mais para a terra descansar, é para expiar o pecado. Sim. Do povo
de Israel, que estava na idolatria, que estava pecando contra Deus, ele fala 70 semanas. E esses 70 semanas, esses anos, não são anos de 365 dias, são anos proféticos, anos bíblicos de 360 dias. Então, quando for fazer a conta, deve-se fazer a conta de anos. Porque o calendário era diferente. É diferente, o calendário lunar que eles usavam, né? Então são 360 dias. Você vai ver números na Bíblia, que você vai contar os números e vai dizer, mas não dá o ano, mas são anos proféticos. E ele diz assim, para que a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos, que era o lugar onde entrava. Ele diz assim, sabe e entende, no versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o Messias, o Cristo, o príncipe, 7 semanas e 62. Esse é um nome, é um modo hebraico de se dizer a semana. 7 semanas e 62, dá 69. Não dá 70. Então, essa ordem de saída que foi para reconstruir, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o rei Ciro, ele manda começar a voltar. Mas depois há uma ordem de saída, ele manda voltar para edificar os muros. Lembra que estava lá Neemias e tal, restaurando os muros. Depois ele dá outra ordem para restaurar Jerusalém. Isso dá 14 de março de 445 a.C., mais ou menos. Quando se calcula, faz esse cálculo desta data, que ele manda voltar, reconstruir Jerusalém. Então, dá 483 anos. São 69 semanas, vezes 7. São 69 vezes 7, 483 anos. Dessa exata data, se pegar o decreto e a exata data, chegada de Jesus, é a data que Jesus entrou montado em um jumento em Jerusalém, sendo aclamado o rei dos judeus, sendo aclamado o príncipe. Da exata data, até o ungido, até o Messias. Então temos aí 69. Agora. E aí ele diz assim, as praças e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Cortado é um modo que o judeu usa para dizer morto. Foi quando Jesus foi morto. Será cortado o ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, então presta atenção nesse cavalo aqui. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Pois diz, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Lembra-se que nós tínhamos falado 69 semanas, mas a profecia diz que eram 70, está faltando uma. Quando o Cristo ele é morto e ressuscita e sobe aos céus, depois vem Tito e destrói Jerusalém. E depois ele diz assim, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana, isso nós temos que entender bem, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até destruição determinada, a qual será derramado sobre o assolador. Então, este de quem fala, que virá o príncipe e fará uma aliança com muitos por uma semana, é a semana que falta. É aonde começa aqui o capítulo 6. Essa semana são 7 anos, são semanas de anos, dias de anos. Então, falta uma semana, faltam 7 anos, são 69 semanas, 483 até Cristo é cortado, mas não entra logo após o tratado de 7 anos, senão teria acabado já o final do mundo. Por isso que está acontecendo então isso aqui. Tem nós dizemos um espaço, um gap, né? Como é que fala um gap? Um hiato aí, né? Um hiato. Há um hiato aqui, aonde essa semana não entrou. E qual é esse hiato? É o tempo da igreja. É o nosso tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos cumprindo uma profecia. Então você que é cristão, todos nós que somos cristãos, estamos cumprindo uma profecia
que Daniel disse isso aí 500 anos antes de Cristo, né? Então ele profetiza 483 anos até o Cristo, faltam 7 anos para 490 anos, e esses últimos 7 anos não começaram ainda, porque não foi feito o tratado de 3 anos e meio com muitos, não quebrou o tratado, não houve ordem para cessar o sacrifício. Esse homem da iniquidade vai se sentar, depois o apóstolo Paulo vai dizer isso, no templo e dizer que ele é Deus. Não é? Nós vamos ler depois também no decorrer disso aqui, no Evangelho de São Mateus, o capítulo 25 de São Mateus está falando justamente para judeus. E se nós não entendermos isso, nós colocamos a igreja dentro da tribulação. Ok. Não é? Então, começa-se aqui então, quando a igreja sai de cena. Então, o porquê que a igreja não pode estar aqui? Né? Porque volta-se a 70ª semana de Daniel, que nós chamamos. É a última semana. E a última semana está determinada sobre que povo? Sobre o teu povo, Daniel. Ok. O povo de Daniel não é a igreja. Não são gentios, né? Não são gentios, porque Jesus... veja o que Jesus diz. O apóstolo Paulo ele diz isso. Ele fala, olha... quando um gentio se converte, quando um judeu se converte, o muro de separação que havia entre o gentio e o judeu, ele acaba. Todos se tornam um em Cristo. Então a igreja, se ele é judeu, ele se converte, ele se torna igreja. Se eu sou gentio, eu me converto, eu me torno igreja. Mas Deus está falando especificamente para a nação de Israel. E o apóstolo Paulo, no capítulo 11... da carta aos Romanos, o capítulo 11 inteirinho, ele vai falar sobre a questão do povo de Israel. E ele diz assim, irmãos, eu não quero que vocês fiquem ignorantes a respeito desse segredo, que a ignorância do povo de Israel é até que se complete o número dos gentios que hão de entrar. Então todo Israel será salvo. Okay. Porque a promessa, os dons de Deus são irrevogáveis. Então o que Deus prometeu para Israel, ele vai cumprir. E Israel cumpre quase todas as profecias de Deus, que Deus colocou sobre eles. Mas tem uma profecia que Israel não cumpriu. Por que Deus cria a nação de Israel? Para entender o capítulo 6, nós temos que entender isso. Por que Deus cria a nação de Israel? Veja, quando Deus chama Abraão, todos os povos do mundo estão indo longe de Deus, estão se afastando de Deus. Não queriam saber de Deus. Deus escolhe Abraão e diz, eu vou fazer de você uma nação que vai ser o quê? Luz para as nações. Então, o plano de Deus para Israel era evangelizar o mundo. Isso Israel nunca fez. Não é? Israel vai fazer isso na tribulação. Quando nós estivemos falando sobre os 144 mil. Esses 144 mil no capítulo 7, meu amigo. 6 e 7, já entra logo. 144 mil do capítulo 7, como dizem alguns, dizem assim que são 144 mil biligrãs que vão evangelizar o mundo. Sim. E nunca irão fazer na tribulação. Então é por isso que nós colocamos aqui, por causa dessa profecia de Daniel e outras profecias que nós vimos em Ezequiel, que nós vimos e tal, que nós estamos dizendo que a igreja não se encaixa nessa profecia. Ok. Ela não se encaixa. Não é? Então, por isso, nós temos que entender que do capítulo 6 até o 19 está falando da tribulação, onde Deus irá tratar diretamente com Israel e onde Deus irá tratar com as nações. Porque aí, esse período que nós falamos da graça, que é a salvação pela graça divina, que Jesus, pela pregação do evangelho, que a pessoa venha até Cristo, é esse período de hiato, esse período onde não começou. Então acaba aqui, quando Cristo entra ali em Jerusalém montado no jumentinho, como fala, aí vem o teu rei, né? Humilde, montado numa jumentinha, tal, ele entra ali montado no jumentinho. O que acontece? Cumpre-se a profecia, ele é cortado, entra esse tempo da igreja. E aqui no capítulo 6? E aí, quando entra o capítulo 6, volta de novo a última semana. Ok. Porque houve um tempo que deu, e por isso que o apóstolo Paulo fala que a igreja era um mistério escondido. Ninguém sabia que Deus ia pegar um povo, de todos os povos, ia fazer dele reis e sacerdotes, né, um reino sacerdotal para Deus, para o nosso Deus fez de todos um reino sacerdotal. Por isso que ele pega isso era escondido, ninguém sabia.
Né? Por isso que não aceitavam a igreja no princípio. Amém. E aí começa então a abertura do selo. Eita. Ok? Sim. E aí diz, não é? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer como se fosse voz de trovão. Então, lembra-se que no trono haviam 4 seres viventes, né? Um deles, quando Jesus abre o selo, ele pega e fala, vem. No grego tá vai. No grego tá escrito assim, vai. E aí ele diz assim, olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Ok. Chegando para vencer. Com coroa, com poder. Então, aqui está o cavaleiro do cavalo branco. Bom, nós vamos comparar isso aqui a Apocalipse capítulo 19. Porque quando nós olhamos esse cavaleiro, um cavalo branco que saiu vencendo e para vencer, em algumas traduções está conquistando. Sim. E para conquistar. O capítulo 19 do livro de Apocalipse, no versículo 11 diz assim: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Um cavalo branco. Sim. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Este cavaleiro aqui é diferente desse. Uhum. Ok? Porque esse aqui tinha uma coroa, olhos como de chamas de fogo, sobre a cabeça muitos diademas, estava vestido com um manto salpicado de sangue. Esse aqui diz, o cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco. Uhum. Agora veja que esse cavaleiro tinha um arco, mas não tinha flecha. Interessante isso, né? Ele tinha um arco, mas ele não tinha flecha. E ele sai vencendo e para vencer. Isso está falando justamente, começa aqui então, aquilo que nós lemos no capítulo 9 de Daniel, sobre o anticristo, que vai fazer um tratado de paz por 1 semana, 7 anos, e no meio desse tratado, no meio da semana, em 3 anos e meio, ele vai cortar o tratado. O branco seria como se fosse um imitador de Cristo. Por isso que ele é o anticristo. Porque o cavalo é da mesma cor. Da mesma cor. Certo? Tem poder, foi-lhe dado poder. Foi-lhe dado uma coroa. Foi-lhe dado uma coroa. Ele é da mesma cor, quer dizer que ele é um imitador, é um usurpador. Usurpador. Uhum. E ele tem um arco. Sim. Ou seja, arco é o sinal de poder militar. Uhum. Esse homem terá o poder militar na mão, mas ele não vai usar o poder militar. Porque as profecias dizem que ele vai ganhar o reino com lisonjas. O que nós vamos ver depois, no próximo episódio, nós vamos continuar falando a respeito do anticristo e o que vai acontecer no seu reinado. E o porquê que ele vem. Ele vai ganhar com lisonjas e ele não vai fazer guerra, mas ele vai ter ameaças. Será um homem que falará coisas terríveis, né? Blasfemará contra Deus, mudará os tempos, ok? Porque ele não terá respeito pelas leis, não terá respeito por nada, né? Nem pelos deuses. Então ele fará o que bem lhe aprouver. E quem estará agindo através dele é o próprio Satanás. Então nós vamos ver no capítulo 13 a besta que surge do mar. Muito bem, Alfredo. Quando se diz assim, ele saiu vencendo e para vencer. Uhum. Vamos, como é que fala? Vamos falar um pouquinho. Ok. Tá? O anticristo ele sai conquistando, para conquistar, ou vencendo e para vencer. Ele vai vencer, por isso que fala que vencerá o povo santo por um tempo. Sim. Ele vai conquistar o mundo através de lisonjas e de ameaças. E ele vai fazer, depois nós vamos ver quando nós vemos a besta com 7 cabeças e 10 chifres, né, que ele dará poder e conquistará nações
para dominar o mundo. O mundo vai ser entregue nas mãos dele. Ok, porque veja bem, quando a gente está falando isso aqui, você que está nos ouvindo, o capítulo 6 e o capítulo 7 é um resumo de todo o Apocalipse. Tá? Então, por isso que toda a história está condensada em 2 capítulos. Tá? Porque mais para frente, né, quando for falar das pessoas, vai voltar nessas partes aqui. O que está acontecendo aqui? Então, como é que você pega um primeiro selo, né, que é a vida do anticristo, e ele se resume a um versículo. Um versículo. Então, aqui é só o quê? A introdução do que vai ser feito depois. Aqui está falando que ele tinha um poder. Ele saiu para vencer, estava vencendo e para vencer. Muito bem, encerrou. E depois já entra outra parte, outra situação que é o próximo cavalo. Então, o capítulo 6 e o capítulo 7 é um resumo. E você vê que o cavalo é branco porque o anticristo ele irá trazer uma falsa paz. A paz que o mundo está pedindo. Quando Jesus ele diz assim, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. O anticristo vai dar a paz que o mundo espera. Né? A ausência de guerra, a ausência de coisas e toda aquela paz que o mundo vai estar ansioso, porque com todas essas ameaças que existem, nós vemos guerras hoje. Jesus disse que haveria guerra até o final. Nós vemos guerras hoje, então hoje está se levantando guerra Rússia e Ucrânia, nós vemos essas coisas de armas nucleares, e o mundo fica com medo, e o mundo quer a paz. Ele irá trazer essa paz falsa que o mundo está querendo. E por isso que ele dá uma coroa, por isso que ele tem um cavalo branco, por isso que ele tem um arco na mão, mas não tem a flecha. Sim. Que não usa. E tem poder. Por isso que foi lhe dado poder. Muito bem. Né? Porque o mundo está pedindo por isso. O mundo está pedindo. Então todos aqueles que não estiverem escritos no livro serão enganados pelo anticristo. Então esse cavaleiro aqui, né, que está conduzindo esse cavalo e está em poder desse arco, né, e dessa coroa, ele é o anticristo. O anticristo. Muito bem. Então, quer dizer, aqui não está escrito, mas conforme o livro vai se desenrolando, os selos vão sendo abertos, porque, olha, são 7 selos, são 7 trombetas, tá? Tudo aqui são 7 tempos. 7. E vai indo, tudo, né, são números. De plenitude, né? De plenitude. Então, fique bem atento, porque isso aqui você vai ficar bem acompanhado, não pode perder nenhum episódio. Não pode perder nenhum dos cavalos. E outra coisa, são 4 cavalos. Depois vem o 5º selo, aí já é diferente. Yeah. O 6º selo, aí depois tem o quê? Um espaço que entra os 144 mil, aí depois vem o 7º selo. Depois vem o 7º selo. Tá? Então, isso aqui é um resumo, né, do que está acontecendo, do que vai acontecer no 6, 7, 8, 9, 10, 11 até 19. Até 19. Tá? A punição sobre o mundo. Então, quando o Cristo ele abre o selo, a primeira punição que tem é o engano que vem para enganar os homens. Isso é punição de Deus. Esses selos aqui, o que está escrito aqui no capítulo 6 e 7, seria como se fosse uma amostra. Uma amostra. É uma amostra. É, né? Aquele jeito do hebreu escrever. Ele escreve os tópicos, depois ele escreve o geral, depois ele volta em tópicos e vai explicando detalhadamente aqueles tópicos. Tá. E o próximo episódio, né, nós vamos ter o cavalo vermelho, tá? E nós vamos ter a oportunidade de ver isso. Então, primeiro, você anota, primeiro cavaleiro, tá? O anticristo. O anticristo se levanta. O poder está o quê? Chegando para vencer e vai vencendo, baseado em quê? Num poder que lhe foi dado, tá? Exatamente. Então, nesse ponto aqui, é a primeira citação, né, desse cavaleiro que é o anticristo é aqui. E aqui começa a primeira fase da grande tribulação. A primeira fase. Primeira fase da tribulação. São 7 anos, nós vamos falar isso, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, ele quebra a aliança. A 70ª semana começa aqui. Nós vamos ver que nesses 3 anos e meio vai aparecer várias coisas, vão aparecer as 2 testemunhas, depois elas vão ser mortas, o sacrifício é tirado do templo. Muita coisa vai acontecer durante isso aí, ok? Beleza, então. Alfredo, nesse episódio de hoje, né, que foi a abertura do primeiro selo, né, e do primeiro cavaleiro, o cavalo branco, né, suas considerações finais, nós vamos nos despedindo do nosso primeiro selo. Né? Irmão, talvez seja difícil para você receber o Cristo hoje. Muita pessoa fala, é difícil aceitar o Cristo, vir para Cristo. O máximo que você vai receber é uma zombação ou alguém vai te tirar o sarro. Aqui, irmãos, Sim. nós vamos ver que vai ser muito difícil. Quando esse tempo da igreja, ele cessa aqui na terra, vai haver muito derramamento de sangue, vai haver morte, perseguição, tragédias. Então eu convido a você ainda que não se decidiu por Cristo,
E se essa palavra está falando com você essa noite, que você é uma boa hora. Reconheça o Cristo e diga: Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e ele veio para me salvar e eu quero que ele seja o meu Salvador, e confessar ele como seu Senhor nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde que você está nos assistindo, para que você possa, juntamente conosco, subir com ele e estar do céu assistindo essas coisas que vai estar acontecendo. Isso aqui vai ser de camarote aqui, viu, rapaz? Tá? E a palavra também diz o seguinte: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, independente de quem você é, de quem nós somos, o sacrifício dele na cruz foi suficiente para nos perdoar de todo o pecado. Agora você precisa o quê? Recebê-lo como o seu único e suficiente Salvador, que só ele, que só existe um caminho que leva ao Pai, é através de Jesus Cristo. Então, um abraço para vocês, muito obrigado por estar mais uma vez conosco nesse episódio do Parabolando Podcast, e nos vemos até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.